Meu noivo me avisou que passaria 2 semanas na Europa com a ex. Disse que eu devia confiar nele e não agir como as mulheres inseguras que estragam tudo. Então, eu não agi como uma mulher insegura. Agi como uma mulher inteligente. Tenho 30 anos, moro em Austin, no Texas, e até 3 semanas antes do que seria o dia mais importante da minha vida, eu estava completamente apaixonada pelo meu noivo. Estávamos juntos há 4 anos. 4 anos de construir uma vida, de planejar o futuro, de dividir contas e sonhos. Ele tinha 33 anos, trabalhava com vendas de software e sempre foi aquele tipo de cara carismático que todo mundo adora em festas. Eu trabalhava como designer freelancer, o que me dava liberdade para trabalhar de casa e organizar tudo para o casamento. E olha, eu estava organizando tudo mesmo. O local estava reservado, os convites tinham sido enviados há semanas, o vestido estava pronto, o buffet confirmado. Faltava exatamente 1 mês para o grande dia. Eu estava naquela fase em que você acorda todo dia pensando nos últimos detalhes, conferindo listas, respondendo mensagens de convidados. Era uma loucura boa, sabe? Aquela ansiedade gostosa de quem está prestes a casar com o amor da sua vida. Até que numa terça-feira à noite, enquanto a gente jantava pizza na sala, ele soltou a bomba. De forma casual, como quem comenta sobre o clima. Disse que ia fazer uma viagem de 2 semanas para a Europa. Eu até sorri, achando que era alguma surpresa de lua de mel antecipada ou algo assim. Mas aí ele continuou falando. Disse que iria com a ex-namorada dele e mais 2 amigos em comum. Uma espécie de despedida de solteiro diferente, segundo ele. Eu segurei o pedaço de pizza no ar, sem conseguir engolir. Perguntei se ele estava falando sério. Ele riu. Riu mesmo, como se eu tivesse feito uma piada sem graça. Disse que eu não devia ser uma dessas noivas inseguras que estragam tudo por ciúme bobo. Falou que eram apenas amigos, que a ex dele era uma pessoa super legal e que eu precisava entender como funcionavam os relacionamentos modernos. Me chamou de antiquada. Antiquada. Eu respirei fundo. Muito fundo. Senti meu estômago revirar, mas mantive a calma. Tinha 2 opções ali. Fazer um escândalo, chorar, implorar, me rebaixar ou jogar o jogo dele. Escolhi a segunda opção. Olhei para ele, forcei um sorriso e disse: "Tudo bem. Tenha uma boa viagem." Ele pareceu aliviado. Até me deu um beijo na testa e disse que eu era incrível por ser tão compreensiva. Naquela noite, ele dormiu tranquilo. Eu não preguei o olho. No dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, comecei a agir. Primeiro, liguei para o local do casamento. Expliquei que precisava cancelar por motivos pessoais urgentes. A mulher do outro lado da linha foi super compreensiva. Disse que por sorte ainda estava dentro do prazo de reembolso parcial. Recebi de volta $6.000. $6.000 que eu ia usar muito bem. Pesquisei na internet e encontrei um detetive particular muito bem avaliado. O nome dele era James Carter. Tinha mais de 15 anos de experiência e várias recomendações de casos de infidelidade. Liguei para ele naquela mesma manhã. Expliquei a situação toda, desde o início. Ele não pareceu surpreso. Disse que casos assim eram mais comuns do que eu imaginava e que poderia começar a trabalhar imediatamente. Cobrou $3.500 adiantados. Transferi na hora. Enquanto meu noivo arrumava as malas animado, falando sobre os lugares que ia visitar, eu fingia interesse. Perguntava sobre o roteiro, sobre onde iam ficar, fingia até entusiasmo. Por dentro, eu estava contando as horas para que ele embarcasse e o detetive começasse a fazer seu trabalho. Ele viajou numa sexta-feira de manhã. Me deu um beijo demorado antes de sair. Disse que me amava e que voltaria logo. Eu retribuí o beijo, disse que também amava e desejei boa viagem. Assim que a porta fechou, peguei o telefone e liguei para o detetive. Passei todas as informações que tinha. O voo, o hotel onde estariam hospedados em Paris. Ele tinha deixado tudo anotado num papel na geladeira, acredita? E os nomes completos dele e da ex. A primeira foto chegou no 3º dia. Eram 10h30 da manhã quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do detetive com um anexo. Abri tremendo. Era uma foto dele e da ex de mãos dadas numa rua de Paris, em frente à Torre Eiffel. Ela estava sorrindo, usando um vestido vermelho. Ele tinha o braço em volta da cintura dela. Pareciam um casal apaixonado em lua de mel. Meu coração apertou. Mas não chorei. Não ainda. Pedi para o detetive continuar. As fotos seguintes foram ainda piores. Eles entrando no mesmo quarto de hotel. Jantando num restaurante chique, com velas na mesa e aquele clima todo romântico. Caminhando pela margem do rio Sena, ela apoiada no ombro dele. Tinha até um vídeo de 30 segundos dos dois se beijando numa ponte. Um beijo longo, daqueles que não deixam dúvidas. O detetive também conseguiu informações extras.
Descobriu que a reserva do hotel tinha sido feita 3 meses antes, muito antes dele me contar sobre a viagem. O quarto estava no nome dos dois. E mais, ele tinha postado algumas fotos nas redes sociais dele com legendas do tipo "Última aventura antes da vida adulta" e "Aproveitando a liberdade enquanto posso". Várias pessoas comentavam fazendo piadas sobre ele estar curtindo os últimos dias de solteiro. Ninguém mencionava que ele tinha uma noiva esperando em casa. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Isso não era um erro, não era um deslize. Era proposital, planejado, calculado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E pior, ele me achava idiota o suficiente para aceitar. Respirei fundo de novo. Não ia deixar a raiva me dominar. Ia usar ela como combustível. Liguei para uma advogada que uma amiga minha tinha recomendado meses antes, quando eu estava organizando o contrato pré-nupcial. O nome dela era Claire Patterson, especializada em direito de família e disputas contratuais. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde. Claire era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto grisalho, óculos de grau e uma postura que passava confiança. Sentei na frente dela e mostrei tudo. As fotos, os vídeos, os prints das redes sociais, os comprovantes das reservas. Ela analisou tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou nos olhos. Disse que eu tinha um caso forte. Embora não fôssemos casados ainda, tínhamos dividido despesas relacionadas ao casamento, e ele tinha usado recursos de uma conta conjunta para financiar parte dessa viagem. Isso caracterizava o uso indevido de fundos compartilhados. Além disso, o comportamento dele configurava fraude emocional e quebra de compromisso. Ela podia entrar com uma ação civil pedindo reparação por danos materiais e morais. Perguntei quanto tempo levaria. Ela disse que poderia ter os documentos prontos em 1 semana. Fechei o acordo ali mesmo. Enquanto ele postava fotos sorrindo pela Europa, eu estava cancelando tudo relacionado ao casamento. Liguei para o buffet, expliquei a situação e consegui reembolso total, porque ainda faltavam 3 semanas. Foram mais $5.200 de volta. Cancelei o fotógrafo, o DJ, o florista. Também consegui devolver o vestido, já que ainda não tinha sido totalmente ajustado. No total, recuperei mais de $15.000. Fechei a conta conjunta. Tirei meu nome de todos os contratos que tínhamos juntos. Mudei a senha do Wi-Fi. Retirei as coisas dele que estavam misturadas com as minhas e coloquei tudo em caixas organizadas na garagem. Fiz questão de ser extremamente organizada. Nada de jogar as coisas de qualquer jeito. Eu queria que ficasse claro. Isso não era um ataque emocional. Era uma decisão racional. Avisei minha família e meus amigos próximos sobre o que estava acontecendo. Mostrei as provas. Todo mundo ficou chocado. Minha mãe chorou. Meu pai ficou furioso. Quis ir atrás dele no aeroporto. Pedi para todo mundo manter a calma e deixar comigo. Minha irmã mais nova me abraçou e disse que eu estava sendo a pessoa mais forte que ela conhecia. Os 2 amigos que supostamente estavam na viagem com ele nem existiam. O detetive confirmou. Era só ele e a ex. A história dos amigos em comum era mentira para dar credibilidade. Na véspera do retorno dele, Claire me ligou. Os documentos estavam prontos. A intimação judicial estava preparada. Ela perguntou se eu tinha certeza de que queria fazer aquilo de forma tão pública. Eu disse que sim. Queria que ele sentisse, na pele, o impacto de suas escolhas. Combinamos de nos encontrar no aeroporto. Ela conseguiu contato com um oficial de justiça que topou fazer a entrega da intimação ali mesmo, no portão de desembarque. Era incomum, mas dentro da legalidade. Cheguei ao aeroporto 2 horas antes do voo pousar. Estava nervosa, não vou mentir, mas também estava estranhamente calma. Tinha feito tudo certo. Tinha as provas, tinha o respaldo jurídico, tinha minha dignidade intacta. O voo atrasou uns 20 minutos. Fiquei esperando junto com Claire e o oficial. Quando o painel finalmente mostrou que o voo tinha pousado, meu coração acelerou. Vi os primeiros passageiros começarem a sair. E então, lá estava ele, bronzeado, sorridente, arrastando uma mala grande. Usava uma camiseta nova, provavelmente comprada na Europa. Ele me viu e o sorriso dele aumentou. Começou a acenar. Acenei de volta. Caminhei até ele. Ele largou a mala e abriu os braços para me abraçar. Dei um passo para o lado. O oficial deu um passo à frente. A expressão dele mudou. De confusão para surpresa, de surpresa para preocupação. O oficial se apresentou e entregou o envelope. Expliquei calmamente que ele estava sendo formalmente notificado de uma ação civil. Claire estava ao meu lado, com uma pasta debaixo do braço. Ele tentou rir. Disse que eu estava exagerando, que aquilo era ridículo, que a gente podia conversar em casa. Eu não disse nada. Claire se adiantou e explicou com aquela voz firme e profissional dela
que ele tinha direito a um advogado e que todas as provas estavam anexadas aos documentos. Mencionou as fotos, os vídeos, os comprovantes financeiros. A cor sumiu do rosto dele. Algumas pessoas em volta tinham parado para assistir. Uma mulher até tirou o celular e começou a gravar. Ele percebeu e tentou se afastar, mas Claire continuou falando, explicando os termos legais, o prazo para a resposta, as consequências de não comparecer. Eu simplesmente virei as costas e fui embora. Não olhei para trás. Claire me alcançou alguns metros depois e a gente saiu do aeroporto juntas. Entrei no carro e finalmente, depois de 2 semanas segurando, deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Alguns dos convidados do casamento tinham visto o vídeo que circulava nas redes sociais. As pessoas começaram a perguntar o que tinha acontecido. Eu não escondi nada. Mostrei as fotos que o detetive tinha conseguido. Expliquei a linha do tempo. A reação foi unânime. Choque e apoio total a mim. A ex dele apagou todas as redes sociais depois que começou a receber mensagens de amigos em comum e conhecidos chamando ela de destruidora de relacionamentos. Não senti pena. Ela sabia que ele estava noivo. Tinha fotos minhas com ele nas redes dele. Ela fez uma escolha. Ele tentou me ligar. Foram dezenas de ligações, mensagens desesperadas, pedidos de desculpa. Dizia que tinha sido um erro, que estava confuso, que me amava de verdade. Bloqueei o número. Bloqueei em tudo. Alguns amigos em comum tentaram interceder. Diziam que eu devia pelo menos ouvir o lado dele, que todo mundo merece uma segunda chance. Eu respondi que ele teve 4 anos de chances e escolheu jogar tudo fora por 2 semanas na Europa com a ex. Não tinha mais nada a ouvir. O processo avançou. Ele tentou contestar, mas não tinha defesa. As provas eram irrefutáveis. Claire conseguiu um acordo judicial no valor de $12 mil, referente aos gastos que eu tinha tido com o casamento, mais uma compensação por danos morais. Ele foi obrigado a pagar. Não tinha o dinheiro todo, então teve que vender o carro. Um carro que ele amava, um sedã importado que tinha comprado 2 anos antes e que era o orgulho dele. A ex terminou com ele 3 semanas depois do retorno. Aparentemente, o romance europeu não tinha a mesma graça quando enfrentava a realidade e as consequências legais. Ele ficou sozinho, sem carro, com o crédito comprometido e a reputação destruída. Eu me reorganizei. Peguei o dinheiro do acordo e usei para me mudar. Sempre quis morar em Denver, no Colorado. Gostava do clima, das montanhas, da vibe da cidade. Fechei contrato com novos clientes como designer, encontrei um apartamento pequeno, mas charmoso num bairro tranquilo e adotei um cachorro. Um vira-lata de porte médio, com pelo caramelo e olhos espertos. Dei o nome de Scout. Scout me acompanha nos passeios matinais. Deita ao meu lado enquanto trabalho, me recebe com festa toda vez que eu volto para casa. É a companhia mais leal que eu já tive. Nos primeiros meses em Denver, eu ainda pensava muito no que tinha acontecido. Tinha dias difíceis, dias em que a raiva voltava, dias em que eu me perguntava se podia ter feito algo diferente. Mas no fundo, eu sabia que não. Eu tinha feito a única coisa sensata: me proteger e me respeitar. Comecei a fazer terapia. Uma terapeuta incrível que me ajudou a processar tudo, a entender que o problema nunca foi comigo, que eu não fui insuficiente, não fui antiquada, não fui dramática. Eu fui desrespeitada. E desrespeito não se tolera, não se negocia. Fiz novas amizades. Comecei a frequentar um grupo de caminhada aos sábados de manhã. Conheci pessoas incríveis, com histórias incríveis. Uma delas tinha passado por algo parecido anos antes. A gente conversou bastante sobre como é difícil reconstruir a confiança depois de uma traição, mas também sobre como é libertador perceber que você tem força para recomeçar. Aos poucos, comecei a sair em alguns encontros casuais. Nada sério, só conhecendo pessoas, reaprendendo a confiar, a me abrir. Teve um cara legal, professor de história, que me levou num museu e depois num jantar mexicano. A gente conversou por horas. Não rolou um segundo encontro porque ele ia se mudar para fora do estado, mas foi bom. Foi um lembrete de que ainda existem pessoas decentes no mundo. 6 meses depois da mudança, ele tentou me encontrar. Descobriu de alguma forma onde eu estava morando e apareceu na porta do meu prédio. O porteiro me ligou perguntando se eu conhecia um cara com aquele nome. Disse que sim, mas que não queria vê-lo. Pedi pro porteiro avisar que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. Ele foi embora. No dia seguinte, recebi uma carta, longa, escrita à mão, cheia de desculpas e justificativas. Dizia que tinha sido o maior erro da vida dele, que estava em terapia, que tinha mudado. Pedia uma chance de conversar, de explicar. Rasguei a carta.
Não precisava de explicações. Já tinha todas as respostas que precisava. 1 ano depois, eu estava completamente diferente. Não fisicamente, embora tivesse emagrecido uns quilos por causa das caminhadas com Scout. Mas emocionalmente, eu estava inteira de novo. Não mais aquela versão de mim que aceitava migalhas de respeito disfarçadas de relacionamento moderno. Eu sabia meu valor. Meu trabalho estava indo bem. Consegui fechar contrato com uma empresa de tecnologia grande, fazendo o design de toda a identidade visual deles. O pagamento era ótimo, o trabalho era desafiador e eu estava amando. Comprei uma bicicleta e comecei a pedalar pelos parques da cidade nos fins de semana. Tinha uma rotina, tinha paz. Uma amiga de Austin me ligou num domingo à tarde. Disse que tinha visto ele num bar bebendo sozinho com uma aparência meio largada. Disse que ele perguntou por mim. Eu agradeci a informação e desliguei. Não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Apenas indiferença. E percebi que aquilo era a verdadeira cura. Não sentir mais nada. Minha irmã veio me visitar no outono. Passou uma semana comigo. Conheceu minha nova vida, meus novos amigos, meu apartamento, Scout. Na última noite, a gente estava sentada no sofá, tomando vinho e conversando. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Disse que eu tinha virado uma inspiração para ela. Que sempre que ela estava em dúvida sobre alguma decisão difícil, pensava em mim e em como eu tinha tido coragem de fazer o que era certo, mesmo sendo doloroso. Eu chorei, mas foram lágrimas boas. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu posso dizer que aquela foi a melhor decisão que eu já tomei. Não porque eu queria que as coisas terminassem daquele jeito, mas porque eu escolhi me respeitar. Escolhi não aceitar ser tratada como opção. Escolhi não implorar, não me humilhar, não fingir que estava tudo bem quando não estava. Ele nunca admitiu que errou de verdade. Nas mensagens que mandou, sempre tinha um mas. Mas eu te amava. Mas foi só uma viagem. Mas você exagerou. Nunca um pedido de desculpas sem justificativas. E sabe de uma coisa? Isso não me surpreende. Pessoas assim raramente assumem a responsabilidade total pelos próprios atos. Sempre tem um jeito de virar a culpa, de minimizar, de se fazer de vítima. A ex também nunca falou comigo. Nunca pediu desculpas, nunca tentou se explicar. Simplesmente desapareceu. Ouvi dizer que ela voltou para a cidade natal dela em outro estado. Ótimo para mim. Quanto mais longe, melhor. O engraçado é que muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter feito aquilo daquele jeito, se não foi dramático demais, se não foi vingança exagerada. E minha resposta é sempre a mesma. Não foi vingança, foi justiça, foi me proteger. Foi não deixar que ele saísse ileso depois de ter planejado me trair na cara dura, de ter mentido, de ter me desrespeitado da pior forma possível. Ele fez escolhas. Eu também fiz. A diferença é que as minhas escolhas tiveram dignidade. Hoje eu namoro alguém novo. Um cara que conheci há 6 meses através de uma amiga em comum. Ele é engenheiro, adora cachorros, cozinha divinamente bem e me trata com um respeito que eu nem lembrava mais que existia. A gente vai devagar, sem pressa. Não estamos falando de casamento ainda e está tudo bem. Eu aprendi que não preciso correr para provar nada para ninguém. Scout adora ele. E para mim, isso já diz muito. Às vezes, quando estou deitada na cama à noite, com Scout roncando no pé da cama e o som da cidade lá fora, eu penso em como a vida pode mudar completamente em poucas semanas. Como um plano que parecia sólido pode desmoronar. Mas também penso em como a gente é capaz de reconstruir, de se reinventar, de se escolher. Eu poderia ter ficado. Poderia ter aceitado as desculpas vazias. Ter fingido que acreditava nas justificativas. Ter seguido em frente com o casamento. Muita gente faz isso. Engole o orgulho, engole a dor, porque é mais fácil do que recomeçar, porque dá medo ficar sozinha, porque a pressão social é grande. Mas eu não quis ser essa pessoa. Eu quis ser a pessoa que se respeita o suficiente para dizer, não, obrigada, eu mereço mais. E olha, não vou mentir, foi difícil. Teve noite que eu chorei até dormir. Teve dia que eu duvidei de mim mesma, que pensei se não estava sendo dura demais, se não estava jogando fora 4 anos por causa de 2 semanas. Mas aí eu olhava as fotos de novo. Via ele sorrindo com ela, de mãos dadas, como se eu não existisse. E lembrava, não foram as 2 semanas. Foi a falta de respeito. Foi a mentira. Foi a manipulação de me chamar de insegura quando eu tinha todo o direito de questionar. A terapia me ensinou que confiança não é sobre não ter ciúmes. É sobre ter motivos para acreditar na outra pessoa. E ele destruiu todos os motivos. Destruiu de propósito, com planejamento, com frieza. As pessoas me perguntam também se eu já o perdoei. E eu respondo, perdoar não significa esquecer ou voltar.
Significa não deixar que aquilo continue me envenenando. Nesse sentido, sim, eu perdoei. Eu não acordo mais com raiva. Não fico remoendo. Não desejo mal a ele. Mas também não quero ele perto de mim. E perdão não significa abrir a porta de novo para quem já provou que não merece entrar. Minha vida hoje é completamente diferente do que eu imaginava há 2 anos. Não estou casada. Não moro mais em Austin. Não tenho aquele futuro planejado que eu pensava ter. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho algo muito melhor. Eu tenho paz. Eu tenho autoestima. Eu tenho uma vida que eu construí nos meus próprios termos, sem aceitar migalhas, sem me sujeitar a desrespeito. E isso pra mim vale mais do que qualquer conto de fadas que eu poderia ter forçado a existir com a pessoa errada. Scout acabou de me cutucar com o focinho. É hora da caminhada da noite. Vou colocar a coleira nele, vou descer e vamos caminhar pelas ruas iluminadas de Denver, respirando o ar fresco das montanhas. E enquanto caminho, vou agradecer. Agradecer pela coragem que tive de dizer não. Agradecer por ter me escolhido. Agradecer por estar aqui, inteira, livre, em paz. Porque no final das contas, a maior vingança não foi o processo. Não foi a intimação no aeroporto. Não foi o dinheiro que ele teve que pagar. A maior vingança foi eu seguir em frente e construir uma vida tão boa que ele se tornou completamente irrelevante. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.